Olá, novidade na Justiça de Mato Grosso. Medidas judiciais de soluções urgentes devem ser protocoladas nos plantões do Tribunal de Justiça por meio do processo judicial eletrônico, o PJE. E tem ainda, mulher consegue fazer cirurgia de redução de mama pelo plano de saúde após entrar na Justiça. Servidores aprofundam os conhecimentos sobre desapropriação e licença em módulo de pós-graduação MBA. A partir de agora, na TV.jus. Tribunal de Justiça de Mato Grosso condena uma operadora de plano de saúde a custear cirurgia plástica de mamoplastia de paciente que estava tendo problemas de saúde ocasionados pelo peso da mama. Entenda o caso no quadro Sentença. A primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso rejeitou o argumento de uma operadora de plano de saúde que se recusou a cobrir uma cirurgia plástica de mamoplastia redutora. A justificativa era de que a operação tinha objetivo estético e que não consta no rol de cobertura mínima obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O desembargador relator do processo, João Ferreira Filho, com base nos laudos que foram colhidos, constatou que a cirurgia almejada não tinha finalidade estética, mas sim terapêutica, para controlar as alterações degenerativas na coluna vertebral da paciente. E no voto expôs que: relembro que o entendimento jurisprudencial é de que o rol da ANS não é taxativo e a falta de previsão deste ou daquele tratamento na lista não pode restringir o acesso ao tipo de tratamento quando comprovadamente indispensável à manutenção da qualidade de vida do paciente. Mas, afinal, quando o procedimento tem a motivação principal da preservação da saúde, este especialista explica quando a cirurgia pode ser classificada como reparadora. A gente sabe que o tamanho da mama ele pode sim causar sintomas físicos na paciente. Então, muitas pacientes adolescentes, pacientes jovens, apresentam um grande desenvolvimento rápido da mama, com peso realmente que leva a uma má postura, leva a uma limitação de atividades físicas, leva às vezes um pouco de dor, desconforto. E aí é lógico, uma cirurgia de redução de mama, ela vai trazer sim para esta paciente um alívio desses sintomas. Então, mesmo que a cirurgia tenha sim uma preocupação estética, mas a finalidade seria até terapêutica. A partir de agora, advogados, defensores públicos e operadores do direito que tiverem que protocolar medidas judiciais que exijam soluções urgentes, depois de encerrado o expediente de atendimento no Tribunal de Justiça às 7 da noite, podem fazer por meio do processo judicial eletrônico PJE. A medida visa facilitar e agilizar os procedimentos. Na prática, o uso do PJE não muda em nada, a não ser que a partir do final do expediente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, durante a semana, a partir das 7 da noite e também nos finais de semana e feriados, o operador do direito, seja ele advogado, defensor público ou mesmo do Ministério Público, vai poder escolher se o documento juntado requer uma análise para uma solução urgente ou não. Nesse caso, aparece uma caixa de diálogo que deve ser assinalada para que o documento juntado possa então ser encaminhado ao desembargador plantonista. Caso o advogado protocole sem selecionar que é um processo de plantão, ele vai seguir o trâmite normal e vai direto para o relator sorteado. A coordenadora judiciária esclarece que a portaria 626 de 2018 da Presidência do Tribunal de Justiça vai garantir mais comodidade e celeridade na hora de protocolar pedidos que necessitem de soluções urgentes, como habeas corpus, liminares, mandados de segurança e pedidos de busca e apreensão. São inúmeros benefícios, né? Um deles é a disponibilidade na íntegra dos processos para os advogados das partes. Mas o maior ganho que a gente entende, principalmente se tratando de medidas urgentes, é o ganho de tempo na análise desse pedido. O advogado que até então vinha ao tribunal para fazer esse protocolo do processo urgente, ele não precisará vir até aqui mais, esse processo vai poder ser encaminhado para o desembargador plantonista e da onde ele estiver, ele vai poder despachar. E vamos ao nosso giro de notícias
direto da redação. Olá! A gente começa falando da participação do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos Ribeiro, no lançamento da campanha estadual de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes de Mato Grosso. O evento foi realizado em Sorriso. O magistrado falou sobre a importância de discutir o tema. É preciso que a sociedade sempre tenha essa conscientização ciclicamente e vá se reciclando através desses encontros para que junto com as instituições, porque hoje nós precisamos ter uma solidariedade muito grande, uma interinstitucionalidade muito grande para que nós possamos combater todos esses males, inclusive essa violência. Então, é muito importante essa interação e o judiciário não poderia se fazer ausente de uma importância desse nível, seja qualquer cidade ou qualquer parte do Brasil ou do estado que nós pudéssemos pensar. E atenção, os candidatos que vão realizar a prova para credenciamento de conciliador da comarca de Cáceres, a data foi alterada para o dia 20 de maio, das 8 da manhã ao meio-dia, no Departamento de Turismo da Unemate. O edital de retificação está em nosso site, é só acessar e conferir. Eu fico por aqui. Kátia, é com você. E veja a seguir, servidores são qualificados em pós-graduação MBA. E ainda, reportagem mostra a importância de uma alimentação saudável para evitar doenças como o câncer. Em um instante só. Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o Serviço de Atendimento Imediato do Poder Judiciário. O SAI é composto por uma equipe que vai até o local e faz a conciliação entre as partes. É a Justiça de Mato Grosso buscando a paz social. Servidores do Judiciário participam de mais um módulo de pós-graduação MBA. A qualificação aborda diversos assuntos importantes para o trabalho diário na Justiça. Os temas abordados durante a aula foram as desapropriações e licenças. O procurador judiciário do Estado do Rio de Janeiro, Marco Antônio Rodrigues, foi o facilitador do módulo. É um módulo que, na verdade, tenta capacitar os servidores quanto à intervenção do Estado na propriedade como um todo, os diversos tipos de intervenção, mas especialmente as desapropriações, porque são aquelas que eles vão vivenciar muito ou em processos judiciais, dentro dos juízos em que eles atuam, ou pessoal que atua na área administrativa do tribunal e às vezes é necessário que haja uma eventual capacitação por conta de uma desapropriação que eles vão ter que fazer. Um dos pontos discutidos foram as desapropriações feitas pelo Estado e a atuação do Poder Judiciário, como, por exemplo, com o chamado legado da Copa. De fato, aqui a gente tem muita desapropriação por conta das obras do VLT, né? E então, para eles poderem olhar para esses processos e já poder ou auxiliar os magistrados do caso, ou mesmo para que eles, olhando como cidadãos, possam entender o que está acontecendo. E a gente vê sem dúvida que eles têm aí trazido vários problemas locais para o debate, tem enriquecido muito o encontro, inclusive. E ainda sobre o uso dos conhecimentos abordados no módulo para a regularização fundiária nas cidades e no campo. É fundamental que a gente saiba desses instrumentos de intervenção na propriedade, até porque a regularização fundiária, seja ela urbana, a rural, ela passa por esses instrumentos, especialmente pela desapropriação, mas, por exemplo, nós falamos aqui de problemas de parcelamento ou exploração compulsória de imóveis, nós falamos, por exemplo, do IPTU progressivo no tempo, porque são instrumentos exatamente que vêm para que haja um uso adequado da função social urbana da propriedade e também da propriedade com a adequada função social rural. Agora vamos falar de saúde. Produtos industrializados, gordurosos, podem contribuir e muito para a obesidade e também para o aparecimento de diversas doenças. Uma delas, o câncer. Veja na reportagem.
alimentação saudável e olho na balança para controlar o peso. Hábitos que elevam a qualidade de vida de qualquer pessoa. Mas e quando o sobrepeso e a obesidade chegam? Um estudo realizado por pesquisadores brasileiros e americanos revelou que estar muito acima do peso ideal, que é baseado no índice de massa corpórea, aumenta a possibilidade do surgimento de pelo menos 14 tipos de câncer. Mas afinal, qual é a relação entre o sobrepeso e a doença? Para este médico, a explicação é simples. A má alimentação acumula gordura em órgãos do aparelho digestivo e sistema urinário, que aos poucos vão deixando de funcionar como deveriam. E a resposta do corpo humano acaba sendo o desenvolvimento de um tumor. E o processo começa ainda lá na infância. É uma doença, não existe dúvidas. A infantil é muito mais dramática, porque as consequências disso a médio e longo prazo são importantes. Então, os tumores que estão relacionados são muitos. Não é que você está obeso na infância, você vai estar obeso no adulto e você vai ter câncer. Mas sabe-se, por exemplo, a constipação intestinal. Uma das causas da constipação intestinal são nossos hábitos alimentares que nós adquirimos na infância. Você não come folhosos, você tem verdadeira ojeriza por uma couve, você não gosta, acha bonitinho, mas não gosta do brócolis, você está entendendo, não come, está entendendo fibras, mas você gosta de um pirê de batatas. Nós temos que lutar com as crianças para, na hora correta, quando os pediatras acharem que é o momento, ir introduzindo aquele alimento alegre, aquele alimento colorido, para que a criança possa gostar de comer frutas. Agora, existem também uma outra contrapartida, que vem além da obesidade, por exemplo. Nós sabemos que a infiltração gordurosa do fígado é um dos fatores predisponentes ao câncer hepático. Você com 30 anos de obesidade e de esteatose hepática, que seria a degeneração gordurosa, você teria quase mais ou menos a mesma situação que se você estivesse bebendo álcool e tivesse com degeneração gordurosa do fígado, só que lógico, com o álcool o álcool tem a agressão do álcool. Se você, está entendendo, também teve hepatites inflamam e podem inflamar cronicamente o fígado. Seu fígado vai ficar gorduroso e seu fígado vai acabar dando a possibilidade de ter um câncer. Hepatite B, hepatite C especialmente. Você então vai ter a chance de ter maior do que a população normal. E o risco do aparecimento da doença se torna ainda maior quando falamos no consumo de produtos industrializados. Hoje, se você pegar uma calabresa, ela não tem sabor nenhum. Uma linguiça calabresa. Ela é uma dinamite de sal. Ele é ultraprocessado. Para quê? Para durar até fora da geladeira. Se você pegar um presunto, a maioria dos presuntos não tem sabor de nada. Ele só tem sal, na salmoura, para que ele não se estrague. Então ele é ultraprocessado. Muitos conservantes dos enlatados, essas substâncias por si só, se introduzidas precocemente nas crianças, podem ser a chave que vai destravar aquele genzinho que existe na família para um câncer de intestino, esôfago, estômago e assim por diante. A nutricionista do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dá algumas dicas de como se alimentar de forma saudável. Alimentação saudável é alimentação colorida. Você tendo várias cores nos pratos, você tem tudo que você precisa em termos de macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras boas. E nós temos também os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, se você tiver um prato colorido, você tem uma alimentação saudável. Eu costumo dizer assim, vamos descascar mais e desembalar menos. Tá? Por aí você já tem uma ideia. Então, o in natura, aquele peixe, aquela carne, as frutas, né? Por que a gente precisa usar um suco se a gente pode descascar uma fruta, né? Tudo bem que a nossa rotina não permite assim, a gente quer tudo muito objetivo, mas temos que pensar na saúde, né? E a TV Ponto Jus termina aqui. A gente volta amanhã. Até lá!